Oi, gente. Pois é, hoje é dia da consciência negra e nas vésperas do dia da consciência negra, o capitão Tadeu, deputado do PSL, deputado federal do PSL, chega a ser difícil dizer que esse cara é deputado federal, rasgou um cartaz do combate ao racismo, falando da violência policial contra negros, porque ele estava, segundo ele, defendendo a corporação. E o grau de incompreensão desse deputado em relação à violência policial é uma coisa estarrecedora. É uma coisa assim, mostra até ignorância mesmo, desconhecimento de uma pessoa que se diz um representante do povo, mas que na verdade representa apenas os interesses mais mesquinhos de uma corporação. Porque se você quer defender a polícia, você tem que defender que a polícia seja reformada. Isso é defender a polícia. O que você fez foi defender a violência da polícia contra a população mais pobre. Viu, Capitão Tadeu? Foi isso que você fez. Não tem outro nome, não. E eu não vou aliviar, não, para esse tipo de gente. Isso aqui é muito sério. Nós estamos falando de uma coisa muito séria. Eu quero agradecer a um inscrito que colocou essa informação para mim no meu vídeo anterior, que eu falava de homofobia, um outro preconceito muito grave que existe na nossa sociedade. E agora eu vou falar de racismo. Um problema seríssimo que existe na nossa sociedade, que é a violência policial contra minorias. Que na verdade é contra eu não sei nem se minoria é a palavra certa. Contra classes oprimidas. Talvez seja a expressão mais adequada para falar disso. Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer. Tem links das nossas redes sociais, do nosso apoio e o link que eu me baseio para falar sobre isso, né? E ele, com a maior cara de pau, disse que se colocar o cartaz de novo, ele terá que ir lá tirar. Eu vou ler aqui uma entrevista que a Bela Menali, do Globo, fez com o deputado federal. E olha só o que ele diz. O senhor está arrependido? Olha só, arrependido, eu acabei de defender 600 mil policiais militares que estavam sendo acusados por meio de imagem de executores, assassinos, homicidas. Não estou arrependido não, diz ele. A exposição é maravilhosa, só manchou a exposição o cartaz que denegria a corporação ou as corporações. Engraçado ele usar a palavra denegrir, né? Que é uma palavra que teoricamente não deveria ter muito problema de utilização, mas que remete, enfim, vocês sabem ao que remete, né? A corporação, as corporações, ou quase mais de 500 mil de profissionais de segurança que protegem a sociedade. A exposição é bonita, mas a ideia de usar a exposição para fazer uma crítica aos policiais foi muito infeliz. Não foi infeliz, não, Capitão Tadeu. A crítica aos policiais ela é necessária porque nós vivemos quase que uma guerra civil na nossa sociedade. Isso significa que todo policial comete excessos? Não! A imagem não estava implicando todos. A generalização é sua, porque você não soube compreender o cartaz. O cartaz indicava que parte da polícia realiza uma violência sistemática contra a população mais pobre desse país. Isso tem dados estatísticos mostrando que é verdade. Não é mentira, não. A polícia precisa ser reformada, a polícia precisa ser melhorada, a polícia precisa ser melhor treinada, mais bem financiada, deve passar a usar armas não letais para diminuir a letalidade, inclusive de ações em que pessoas como a Ágata são atingidas. Tem um determinado momento, em uma outra entrevista, que ele diz assim, policial não quer matar pessoa inocente. A maioria dos policiais pode saber, mas você não pode falar por todos. Assim como você não poderia falar por todos os políticos, ou você vai querer dizer que todos os políticos são honestos? Eu acho que você não vai dizer isso, não é, Capitão Tadeu? Mas você se vê no direito de dizer que todos os policiais são bonzinhos, são inocentes, são incapazes de cometer um excesso de autoridade, um abuso de poder, uma violência desmedida. É sério mesmo que você quer dizer isso? O cartaz estava indicando algo que acontece.
Isso não significa criminalizar a atividade policial, é lógico que não. Mas significa dizer que parte da polícia precisa ser melhor treinada, que a polícia precisa ser fiscalizada, que excessos da polícia acontecem, que policiais devem usar câmeras para verificar, para a gente não permitir que eles cometam excessos e pessoas inocentes sejam maltratadas, sejam mortas, sejam atacadas em seus direitos fundamentais. A polícia é muito importante na sociedade e exatamente pela sua importância, ela precisa também ser fiscalizada e não de uma defesa cega, como a que você faz. A entrevistadora pergunta: o senhor repetiria o ato? Não há problema nenhum, só manchou... Cadê? Não há problema nenhum. Eu espero que eles não coloquem novamente esse cartaz, senão eu vou ter que tirar. Isso é um atentado, uma instituição que cede espaço para atacar outra instituição. Não pode. Vou falar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que não permita isso. Eles podem fazer a substituição do cartaz, mas sem ofender absolutamente ninguém. Sem ofender absolutamente ninguém, aí ele não entende o que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão significa liberdade de crítica, e a crítica sempre ofende alguém. Se você exige que uma propaganda política, uma manifestação política não ofenda ninguém, você exige que não haja crítica, que não haja possibilidade de crítica e que, portanto, não exista liberdade de expressão. Eu não vou brincar. Esse pessoal, a gente não pode brincar, não. Não pode brincar, não. O senhor chegou a pedir ao presidente da Câmara para retirar a peça? Não, quem fez isso foi o capitão Augusto. Quando fiquei sabendo disse, olha, não precisa mais pedir, que eu já tirei. O senhor não acha que ao retirar a placa perdeu a razão? Ele diz, olha, eu continuo defendendo os policiais, continuo batendo palmas para a exposição, simplesmente resolvi do jeito que achei que tinha que resolver. Eu não agredi ninguém. O primeiro ato de violência foi expor aquela imagem. Isso é uma agressão às instituições, eu simplesmente fui lá e tirei o cartaz. Não, você cometeu um ato de censura. Você censurou o discurso de quem fez aquele cartaz. E aquele discurso é um discurso importante, porque aponta para um problema social existente em nossa sociedade, que é o problema da relação da polícia com comunidades mais pobres. É o problema da relação da polícia com classes oprimidas. A nossa polícia precisa ser reformada, a nossa polícia precisa ser aprimorada. Inclusive passar a utilizar cotidianamente armas não letais para diminuir os incidentes de violência letal. Isso significa que nós vamos abolir armas de fogo na polícia? De uma hora para outra não vai dar. Porque o crime organizado está muito armado. Mas na maior parte do policiamento poderia ser feito utilizando armas não letais. Em vários lugares do mundo já estão avançando para isso. Além disso, reconhecer que a parte da polícia comete excessos e comete crimes, seja intencionalmente, seja por negligência, é simplesmente o reconhecimento da realidade. Isso não significa ser contra a polícia. E aí é que vem a ignorância dessas pessoas. Reconhecer a realidade significa defender uma polícia melhor. Significa defender que a polícia seja mais bem financiada, que os policiais sejam mais bem remunerados e que sejam cobrados e que sejam fiscalizados. Porque uma posição que tem tanto poder não pode ter um arbítrio absoluto. Uma posição que tem tanto poder precisa ser checada e aqueles dentro da corporação que cometem crimes, que cometem excessos, têm que ser punidos. Assim como o juiz que comete excessos tem que ser punido, assim como o político que comete excessos e que é corrupto tem que ser punido. O que ele está defendendo aqui é a impunidade para os crimes de parte da polícia. Está querendo fazer de conta que eles não existem. Quando todos nós sabemos que eles existem. A polícia precisa ser melhor preparada, precisa ser melhor orientada, precisa ser melhor financiada e ter melhores ferramentas, inclusive para de uma forma mais efetiva combater o crime organizado. Nós precisamos inclusive caminhar para a legalização de drogas como a maconha, inclusive para reduzir a quantidade de ações de prisão
desses pequenos traficantes. Nós temos que criar um projeto de legalização, inclusive para evitar que esses pequenos traficantes que possam, na verdade, não precisam fazer uma atividade legal, possam cultivar a sua própria maconha, possam ter uma... Nós devemos fazer uma legalização, como o Bernie Sanders está propondo nos Estados Unidos, que beneficie as classes subalternas, que beneficie as classes oprimidas, e não grandes empresas, para tentar reparar o dano que foi feito pela polícia nessa guerra às drogas, que tem milhares de pessoas presas e milhares de pessoas mortas por uso de uma droga que é tão danosa quanto um cigarro. Está no mesmo patamar. Talvez menos, talvez mais, dependendo da pesquisa que você olha. E esse Capitão Tadeu faz essa defesa cega que mostra uma ignorância em relação ao racismo no Brasil. Por que ele mostra ignorância em relação ao racismo? Porque o racismo ele se expressa através das políticas públicas e não é de agora. Eu já escrevi no meu artigo sobre a Fundação Rockefeller que a Sociedade de Cirurgia de São Paulo mostrava o seu racismo ao não pesquisar tuberculose. Porque a tuberculose matava predominantemente pessoas negras e pobres. E aí a tuberculose não foi investigada. Mas a febre amarela, na mesma época, no início do século XIX, que atingia as classes dominantes, era uma epidemia que atingia as classes dominantes, foi alvo de muita investigação para se buscar vacina e combate. A escolha da política pública e como a política pública é conduzida revela formas de racismo. E quando você faz, como o Capitão Tadeu fez, uma defesa cega da corporação, uma defesa que não reconhece os erros da corporação, que não admite nenhuma crítica à corporação, você joga para debaixo do pano o racismo estrutural perpetrado por parte da corporação. É óbvio que isso não atinge todos da corporação. É óbvio que não se trata de uma generalização a todos, mas quando eles usam isso é para defender todos cegamente. E aí está a ilusão, aí está a distorção que gente como o Capitão Tadeu realiza. E é uma distorção típica daqueles que ignoram que racismo é um problema estrutural. Difícil hoje, hein, gente? Ter que falar de homofobia e de racismo. E o YouTube já desmonetizou meu vídeo de homofobia e provavelmente vai desmonetizar esse vídeo. E é triste ver que o YouTube está desmonetizando os vídeos que combatem o preconceito, mas às vezes vídeos que reproduzem preconceito estão monetizados. Isso é muito complicado. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like e compartilhe, que é muito importante para a gente. Tchau, tchau.